nas áreas, nessa área de suplementação luminosa. Também teremos a participação do engenheiro agrônomo Dr. Hernani Lemes, são os nossos 2 palestrantes, e temos a honra também de contar com os debatedores, o Fernando César Ribeiro, que é produtor rural e presidente da FAP, Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, e também com a engenheira agrônoma Marjorie Steinler, que também é especialista em qualidade, gestão e segurança de alimentos. Representando aqui o CREA, nós temos o presidente em exercício, engenheiro Pedro Assad, bem como o nosso conselheiro e coordenador adjunto da Câmara de Agronomia, o engenheiro agrônomo Fernando Feitosa. O engenheiro agrônomo, desculpe, Sávio Feitosa. Certo? Tudo bom, Sávio? Esse é um evento em que o CREA faz parceria com as câmaras especializadas. Então, hoje é com a Câmara Especializada de Agronomia, estamos aí com o nosso conselheiro, coordenador adjunto, o Sávio. Eu gostaria de pedir a todos os participantes que mantivessem durante a palestra os microfones desligados, porque há uma interferência, bem como pediria àqueles que queiram receber posteriormente o certificado de participação, que passem pelo chat o nome, o e-mail, o CPF, se não for registrado no sistema Confiacrea, ou o registro no CREA, para que nós, posteriormente, possamos encaminhar os devidos certificados. Também, dando sequência, eu peço ao presidente Pedro Assad que faça aí a abertura do evento. Por favor, presidente Pedro. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Sávio. Aos nossos palestrantes Hernani e Gustavo, aos debatedores que nós vamos ter aí, a Marjorie e o Fernando Ribeiro, que nós aqui no CREA estamos todas as quintas fazendo essa tarde, né, que aprimora mais com os profissionais, e toda semana um tema, uma câmara que se apresenta para colocar aí, expor as tecnologias, o que está acontecendo na engenharia, na agronomia e na geociência. Então, hoje é a vez da agronomia. Eu vou abrir logo a palavra aos palestrantes, que eles devem estar logo querendo colocar essa tecnologia aí, que para mim é novidade, eu não conheço. Então, essa tecnologia aí para a gente ter o conhecimento. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo, ex-vice-presidente Álvaro, que está aí presente com a gente. Muito obrigado pela presença, Álvaro. E vamos lá aos palestrantes. Ótima palestra a todos. Obrigado. Obrigado, presidente, pelas palavras, mas antes de passar aos nossos ilustres palestrantes, eu, até a pedido do conselheiro Sávio, que está no INCRA lá, atendendo a diretoria do INCRA e tem um compromisso na sequência, e me pediu para que pudesse transmitir algumas palavras agora no início. Por favor, engenheiro Sávio, nosso conselheiro, coordenador adjunto da Câmara. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Pedro. Inicialmente, eu gostaria de saudar, né, o nosso conselho aqui do Distrito Federal por essa iniciativa. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo no país, ele é um momento muito complicado, mas a gente
ter a oportunidade de estar aprendendo e conhecer sobre a dinâmica que a engenharia ela passa ao longo do tempo, né? E o que vai ser apresentado hoje demonstra exatamente isso, né? Ou seja, a engenharia, como outras ciências, ela é uma ciência bastante dinâmica, as coisas se aperfeiçoam e a tecnologia está aí para mostrar. Eu não vou querer me estender muito, mas só para conectar um pouco com um pouquinho de vivência que eu tenho, vamos dizer assim, com a questão luminosa, que não é o caso aí da suplementação artificial, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei no Piauí, lá também em produção vegetal, onde eu tive um período de experiência, né, tanto na fase de graduação como na pós-graduação, de trabalhar na área de fitossanidade, sobretudo ali com monitoramento de entomofauna, e a gente, durante a experiência, aquele tempo de pós-graduação, e também por um curto período na fase de docência, onde eu fui professor substituto na Federal do Piauí e na Estadual do Piauí, nós tivemos ali alguns trabalhos, algumas iniciativas, né, inclusive utilizando mecanismo de iluminação para monitoramento de entomofauna em culturas comerciais, né? Basicamente trabalhando na área de fruticultura, né, com manga, limão, taiti. Lá na mesorregião de Teresina tinham propriedades ali que faziam produção comercial. Mas sem querer me estender, porque eu acho que o dia, aqui o momento, né, a gente tem que agradecer aí pela disponibilidade, né, tanto dos palestrantes, né, dos pesquisadores, como dos produtores, né. Eu queria, em nome da Câmara Especializada de Agronomia, saudar a todos os pesquisadores, a todos os profissionais e a todos os produtores, né, essas pessoas que trabalham aí no setor primário e que é um setor muito importante, né, para o nosso país. Finalizando, né, eu queria só registrar um dado, eu acho que vocês já são conhecedores disso, mas os últimos censos agropecuários demonstram que o fator área, ele não é mais um fator, né, fundamental para o incremento de produtividade. E o que vai ser mostrado aqui, eu tenho certeza disso, né, que é o fator tecnologia, ele já demonstra que, com o uso da tecnologia, né, em diferentes situações, né, de cultivos aí, uma gama de variedades aí de culturas, a gente consegue obter ganhos a mais de produtividade, no mesmo espaço de área, ou às vezes até menor, apenas com o uso de determinadas tecnologias. Então, eu acredito que eu, assim como as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, estão ansiosos em ouvi-los, né, e eu não vou poder ficar até o final do momento, porque eu tenho um compromisso, consegui adiar para as 3 horas, então eu vou ficar aí mais uns 45 minutos com vocês. Então, agradeço mais uma vez ao CREA por essa oportunidade, e eu desejo a todos aí uma boa palestra, e conte com a gente, seja na Câmara de Agronomia ou na Associação de Engenheiros Agrônomos, do qual eu faço parte lá como secretário-geral. Uma boa tarde, saudações agronômicas. Obrigado, conselheiro Sávio. E agora, para proferir a palestra, Tecnologia de Suplementação Luminosa Outdoor para Agricultura, Resultados e Perspectivas, com o grupo Fienelli, o Gustavo Grossi e também o doutor Hernani Miranda, que é doutor em fitotecnia e também engenheiro agrônomo. Por favor, os palestrantes com a palavra. Obrigado e boa palestra. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Gilberto, Pedro Assad, aos demais colegas presentes. E ficamos felizes pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse trabalho com vocês, né? Um trabalho que vem nos tomando aí 5 anos de pesquisa, é um trabalho que iniciou com um poste de luz, né?
E hoje nós conseguimos estar amplificando essa dimensão desse trabalho para a tecnologia agregada ao pivô central, né? Ou os pivôs lineares ou rebocáveis. Também estamos expandindo essa tecnologia para o pequeno agricultor, tá? Tem estudos aí se fazendo aí já com postes móveis para que a gente possa levar essa tecnologia para o pequeno agricultor, que é fundamental o trabalho com o pequeno e médio agricultor. E hoje nós podemos dizer que essa tecnologia ela tem trazido grandes avanços, porque que nem o Sávio, né, o Feitosa falou, e a ideia dessa evolução é tentar manter essa quantidade de áreas que nós temos explorada hoje, sem que a gente possa estar abrindo mais áreas. Então, eu sou a terceira geração da minha família de agricultor. Meu pai foi um dos sócios fundadores da Coamo. Nós conseguimos adquirir aí o segundo pivô no Brasil em 79, e hoje nós estamos com essa tecnologia. Então, a Irrilúcia, a Pienile, né, vem trabalhando muito com isso. E um dos acréscimos dessa tecnologia é a junção também ligada a pesquisas. O projeto Pienile, ele não anda onde não tem pesquisa. É fundamental que o mundo acadêmico, os doutores, estejam sempre muito envolvidos com esse projeto. Nós já estamos com várias universidades envolvidas, vários doutores, muitas empresas desenvolvendo essa tecnologia. Hoje nós temos um pivô de 100 hectares destinado à produção com a irrigação suplementar. Tivemos muitos obstáculos, né? A tecnologia adquirida hoje são os módulos, ela não é fabricada no Brasil. Nós temos dependência do mercado internacional, que essas peças, né, são adquiridas em 3 países e montadas aqui no Brasil. Temos 6 empresas relacionadas ao sistema de desenvolvimento de LEDs, e como a tecnologia ela é recente, né, nós estamos ainda aprendendo com ela. Também estamos aprendendo sobre a questão do full spectrum, né? Nós sabemos que tem várias cores aí que possa estar interferindo na cadeia produtiva, a questão metabólica das plantas, né? Tem as clorofilas, tem outros segmentos hormonais que as plantas também precisam. Então, hoje nós já estamos desenvolvendo algumas tecnologias com coloração amarela, verde, e estamos também estudando aí em laboratório a questão do UV. Mas a questão do UV ela é uma questão assim que a gente tem que analisar, porque a gente trabalha com muito biológico, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em relação a esses estudos. O projeto Pienile, ele está estendendo essa pesquisa. Hoje nós temos 4 milhões de hectares cadastrados no nosso grupo, né? Nós já recebemos mais de 1.000 visitas de agricultores. Hoje mesmo nós estamos com agricultores do sul do país aqui, do Rio Grande. O Rio Grande do Sul, em peso, né, representa 65% das nossas chamadas. Eles têm uma questão de influência de intempério, de um inverno muito rigoroso e nublado, né? Algumas características também, como Belém, Gilberto, e os demais colegas, porque Belém tem uma precipitação muito alta, né? E eles estão colocando a tecnologia de pivô, e eu fiquei assim espantado. Poxa, chove de 3 a 4 mil por ano, milímetros, e por que pivô? Porque eles precisam antecipar a safra deles lá em Belém 30 dias antes para que eles fujam do período chuvoso. E depois eles têm um problema com excesso de chuva e de dias nublados. Então, assim, a incidência e a procura de diversidades dos estados, né, tem proposto grandes desafios. Nós estamos com uma empresa de celulose que quer que a gente faça um trabalho com um pivô de 15 metros de altura em eucalipto, para que ele possa adquirir uma melhor celulose e ter uma obtenção de melhores metros cúbicos por hectare ano colhido. Então, assim, pitaia, caju, mamão, banana, melancia. Então, assim, são segmentos que nós aqui, agricultor do Triângulo Mineiro, não estava acostumado a trabalhar. Isso demonstra que o interesse pela tecnologia é grande, devemos estudar muito, tem muita coisa aqui para ser estudada. Se tem muita pergunta para pouca resposta, porque a tecnologia ela é nova, a fisiologia, a morfologia, ela tem mudado, tá? Nós temos visto que a incidência de praga e a incidência de doenças tem diminuído no campo.
a gente acredita que é um conjunto de tecnologias envolvido, porque a gente trabalha muito na parte de nutrição de planta, reestruturação do solo, a gente trabalha muito com remineralizadores de solo, a gente trabalha com muito biológico, muito organomineral. Então, assim, toda essa condição de reestruturação de solo, nutrição de planta e mais a tecnologia Riluce tem nos favorecido algumas questões, como diminuir aí 18% de lâmina d'água aplicada hectare ano agrícola. A gente tem percebido isso por causa do aumento da matéria orgânica, né? E a reestruturação da questão do CPC, o equilíbrio de macro e micro, tem dado essa composição aqui no nosso solo, que tem hoje quase 60% de argila, né? Então, assim, é um trabalho realizado aqui com 1.040 metros de altitude. Por todas as dificuldades que a gente tem passado com essa pesquisa, o maior desafio está para vir, porque nós temos aí 8 milhões de agricultores aí no Brasil, para um número maior, e a gente acredita que o desafio é como comprovar esse trabalho em cada região, porque cada um tem um conceito, cada um tem uma tradição, cada região tem a sua história, tem as suas precipitações, tem diferenças de estrutura de solo, tem altitudes, né? Então, assim, esse vai ser o maior desafio nosso. Como pegar toda essa tecnologia desenvolvida e levar para cada agricultor, né? E traçar um projeto que muito compatível com o que acontece aqui. Então, nós acreditamos que nós vamos ter que fazer reajustes. A gente sabe hoje que a luz ela não tem contraindicação. O que nós precisamos é adequar o momento de cada suplementação em cada cultura. Como fazer isso nos seus estágios, nas suas épocas de aplicação, na parte vegetativa, na parte reprodutiva. Então, assim, esses são os grandes desafios que nós temos aqui hoje. E nós acreditamos que em um empenho de várias empresas e várias universidades, nós vamos conseguir grandes resultados mais breve, com grandes respostas. Nós temos números para apresentar aí fabulosos, para vocês que estão nos preocupando pelo lado positivo, né? Porque a gente começa a ver algo que não se via antes e nós temos que começar a reeducar o nosso conhecimento técnico presente às modificações que a suplementação está fazendo hoje. Eu vou deixar o Dr. Hernani falar algumas questões mais técnicas, fazer uma apresentação, e no decorrer aí as dúvidas que surgirem, a gente pode ir parando e conversando e trocando ideia. Ok, boa tarde a todos. Obrigado pelas palavras, Gustavo. Eu acho que o Gustavo já deu uma panorâmica boa do que é o projeto, o que a gente tem observado. A gente está numa fase inicial de desenvolvimento da pesquisa, mas isso não quer dizer que a gente já não tenha bastante bagagem técnica e de experiência com esse tipo de tecnologia, mas a gente é sincero ao dizer que muitos aspectos ainda precisam de ser pesquisados, porque o potencial dessa tecnologia nós estamos apenas começando a explorar aí com esses primeiros testes. Então, eu vou passar uma apresentação para vocês aqui breve e junto a gente vai comentando outros aspectos do projeto. Então, como o colega apresentou, né, o Gilberto, o nosso título é Tecnologia de Suplementação Luminosa a campo, outdoor, né, para as culturas agrícolas. E é um projeto que hoje está sediado aqui no Triângulo Mineiro, como o Gustavo comentou, conta com 100 hectares de pesquisa, um pivô totalmente irrigado, onde a suplementação luminosa, essa instalação do LED, né, da suplementação luminosa no pivô, tem trazido uma série de resultados e a gente tenta priorizar conforme aquilo que a gente acredita que seria mais útil para o mercado neste momento. A gente gostaria de testar em todas as culturas. Como o Gustavo mencionou, a gente concluiu que não há contraindicação da aplicação dessa tecnologia para qualquer espécie de planta. Mas não dá para a gente testar, com uma tecnologia tão jovem, né, todos os aspectos que a gente gostaria dessa tecnologia. Então, hoje é considerado aqui a nossa área o primeiro pivô com iluminação artificial do mundo. Já existiram alguns outros protótipos, principalmente indoor, né, em casa de vegetação, mas exclusivamente com essa finalidade de produção agrícola em larga escala,
e principalmente numa commodity como a soja, a gente tem sido reportado aí como o primeiro pivô no mundo com esse tipo de trabalho. Então, vocês podem observar que nós disponibilizamos ao longo do pivô uma série de painéis luminosos com tecnologia que nos permite modular a quantidade de bandas do espectro que são projetadas. O que eu quero dizer é que a gente consegue calibrar o quanto de azul, ou de vermelho, ou de verde, ou amarelo, que vai sair nessa lâmpada conforme o estágio da cultura e as características da área. Então, a gente tem uma série de desafios, começando pelo posicionamento dessa luz na área. Essa tecnologia também, ela costuma ser dimensionada e ela consegue mudar a sua forma de acordo com o tamanho do projeto do pivô, a altura do pivô, a vazão de lâmina d'água desse pivô e as características de solo e precipitação. Quando temos empresas diferentes e ela tem modelos diferentes de pivô e dimensionamento de altura, também há um novo redimensionamento de módulos para cada área. Então, o projeto ele não é engessado. As características de implantação mudam de acordo com a tecnologia da irrigação. E para fazer um acréscimo aí, uma informação importante, nós já temos protótipos de pivôs que só irrigam luz para as áreas sequeiras do Brasil. Tá? Daqui a 30 dias nós vamos ter um protótipo desse, um showroom aqui montado na propriedade, com irrigação para as áreas sequeiras, pivôs lineares, pivô central ou rebocável. Então, essa tecnologia vai ser presente já para a agricultura brasileira, para a gente poder fazer novos desafios nas áreas sequeiras também, que a ideia é levar essa média de produção nas áreas sequeiras do Brasil. Obrigado, Gustavo. Então, como ele comentou, né, é uma tecnologia que não necessariamente é exclusiva do produtor que tem pivô de irrigação tradicional. Muito em breve a gente vai ter uma condição de aplicação dessa suplementação luminosa, num custo-benefício muito mais acessível e dessa vez para todas as áreas. Esse daqui é um croquis do primeiro experimento que a gente montou no verão passado. Esse círculo verde ilustra a área do pivô que recebeu a suplementação luminosa e 227 metros de distância para fora do centro do pivô, ali à esquerda, a gente montou também um campo similar, soja, variedade desafio da Brasmax, mesmo cultivo, mesma densidade de semeadura, mesmo trato cultural. Eu não posso dizer o mesmo, porque na área onde ocorreu a suplementação luminosa, a gente teve uma pressão de doença e de pragas menor. Então, acabou que a área sem suplementação luminosa consumiu mais defensivos agrícolas. Mas a gente tem aí um experimento montado numa condição de suplementação luminosa e sem suplementação luminosa a campo, e foi feito agora no verão passado, 2019 e 2020. Aqui à direita você tem plantas aí com 70 a 80 dias de cultivo, à direita com suplementação luminosa, à esquerda sem suplementação luminosa. Então a gente vê que a cultura que recebe a suplementação luminosa, além de se desenvolver mais, ela também apresenta um ciclo um pouco mais extenso e uma sanidade muito superior. A gente observa, assim, a ocorrência de insetos, praga, de doenças nas áreas com suplementação luminosa. No entanto, a gente não observa esses problemas em um nível que definisse a necessidade de aplicação de produtos. Então, a população de insetos praga está ali, contudo em menor intensidade, e num nível que não foi necessário para nós aplicar um tanto de insumos que a gente teve que aplicar na área sem suplementação luminosa. Além do que, nessa foto é possível observar o volume do sistema radicular das plantas da direita, né, que receberam suplementação luminosa. Essas plantas foram coletadas à mão, e mesmo retirando elas à mão do solo, a quantidade de raiz que veio foi muito superior. Aqui, já caminhando para o final do ciclo da cultura, a soja sem suplementação luminosa produziu cerca de 75 sacas por hectare, e foi colhida com 17 semanas de cultivo,
E a soja com suplementação luminosa produziu 118 sacas por hectare e ficou mais 3 semanas no campo, aí acarretando aí uma produção de aproximadamente 57% a mais. Esse resultado que a gente observou foi o nosso primeiro resultado, com o primeiro protótipo, o nosso primeiro ensaio, com tudo aquilo que a gente experimentou, principalmente o Gustavo, nos últimos anos antes desse projeto entrar no campo. Então, essa produtividade aí, ela foi fruto de um protótipo e ainda inicial. A gente tem agora para o verão 2020-2021, além de estarmos competindo no SESB, a gente também vai empregar essa tecnologia de uma forma mais lapidada em relação ao que a gente fez no verão passado. Gustavo? Sim, além da participação do SESB, nós recebemos um convite de empresas multinacionais para tentar alcançar o maior teto produtivo de milho no Brasil. E as nossas referências sempre são as maiores hoje, em nível de informação que temos, que é o norte-americano. Nós temos produções de milhos aí de 646 sacos por hectare e 212 sacos de soja por hectare. Então, sim, são as nossas metas, né? Nós estamos trabalhando muito na parte de perfis de solo, nós estamos buscando um aprofundamento do sistema radicular, nós estamos buscando trabalhar muito na parte de organomineral, nutrição de plantas, nós vamos trabalhar constantemente com análise para ter esses resultados bem acompanhados, porque hoje nós temos um objetivo, né? É tentar superar essa produtividade. E para isso, as melhores genéticas de materiais hoje para a nossa região aqui do Triângulo, elas vão ser utilizadas, né? Numa condição bem diferente do que existe, porque a soja a gente percebe que nós podemos mexer na população. Nós podemos hoje estar diminuindo a população recomendada pela empresa, porque a soja é elástica, né? Ela consegue aí fazer o trabalho de perfilhamento dela e trazer altos índices de produtividade. Hoje, mais cedo, eu tive a oportunidade de mandar umas imagens aí, eu não sei se chegou as imagens para o Gilberto, mas nós temos sojas hoje aqui no inverno, né, que podem estar hoje sendo comparada com a soja de verão. Nós temos sojas aqui com 1 metro de altitude já, de altura, e essa soja tem mais de 100 a 110 bages por pé, a incidência de doença é mínima, tá? E são os desafios que nós estamos trazendo para esse novo verão. Então, nós temos aí 2 objetivos para alcançar: tentar bater o maior recorde de soja, que é a soja americana, e também o recorde de milho, que é o milho americano. Nós estamos trabalhando muito intensamente na parte de nutrição de planta, que é uma das características também importantes, porque a extração e a suplementação ela acaba exigindo, a gente tem que ter isso bem colocado em todos os perfis do nosso solo. Obrigado, Gustavo. Como vocês podem perceber aí nessa imagem, passa uma linha branca horizontal ali na metade superior, demonstrando o quanto de vagens a mais e o quanto de grãos a mais a gente tem produzido pelo mesmo ciclo da cultura, né? No caso, com suplementação e sem suplementação. Então, além de produzir mais quantidade de vagens pelo mesmo volume, comparando uma a outra, ainda tem a parte superior ali de vagens e grãos que seria contabilizado. Todo esse conjunto aí acabou acarretando cerca de 57% a mais de produção na soja. É um trabalho que já está submetido para a publicação, mas mostra já o potencial dessa tecnologia. Observando esses resultados que a gente obteve no verão passado, nós iniciamos esse inverno com uma série de culturas e uma série de manejos para poder identificar como que a luz poderia estar contribuindo para essas culturas numa época do ano que não é adequada para culturas como a soja, por exemplo. Então, a gente tem aí uma condição, essa parte superior do pivô é dividida em 3, né? A gente tem aqui o terço da direita, foram as culturas que receberam suplementação luminosa todas as noites. Aí essas culturas se repetem no terço central, a parte de cima,
que é onde houve suplementação luminosa noite sim, noite não, e o terço da esquerda é onde as culturas não receberam suplementação luminosa. Então, nós temos uma série de condições aplicadas a essas culturas, além de diferentes módulos com diferentes composições espectrais instalados no pivô, para que a gente possa ter o máximo de informações no menor espaço possível, porque os resultados são muito promissores e todas as culturas respondem. Fazer com que a cultura se responda positivamente, transformando essa energia luminosa inserida no sistema em produção comercial, e não só produção a mais de biomassa, é que tem sido um dos desafios. Mas a gente já tem bastante experiência, bastante bagagem para conversar de praticamente todas essas culturas, e todas elas têm peculiaridades com relação à luz, que nos faz hoje posicionar diferentes experimentos com diferentes instituições de pesquisa para chegar num protótipo, numa recomendação ideal para aquela cultura naquela época do ano. Isso para a nossa região. Praticamente todos esses testes deveriam ser conduzidos em outras regiões para que se confirme que o que a gente trabalha, a suplementação que a gente aplica, o manejo que a gente emprega, vai gerar os mesmos resultados positivos que a gente observou. Fazendo um comentário sobre a manifestação do Dr. Hernani aqui, em relação a essas áreas diferenciadas, os 50% nós estamos trabalhando também, porque nós temos todo tipo de tecnologia e tamanho. Nós 50%, só explicando para eles, é noite sim, noite não, de aplicação de luz. Então, nós temos 100% que são todas as noites, 50% que é um dia sim, um dia não. O percentual dessa irrigação, ela tem que ser relacionada à irrigação, ao balanço hídrico que o agricultor tem no dimensionamento da vazão do seu pivô, e também a necessidade da cultura que está instalada em determinado momento, se é verão ou inverno. Mas esses 50% também nós estamos trabalhando com essa informação, porque tem muitos pivôs aí acima de 100 hectares que gastam 13 horas para dar uma volta. Então, normalmente, essas 12, 13 horas é a noite, né, que nós temos para fazer a suplementação das 18 às 6 da manhã. E tem a questão do intervalo também, sobre a manutenção da regra de irrigação, né, que em algumas regiões aqui da nossa é das 17 horas às 20 horas. E tem lugares aí que outras concessionárias permitem que a irrigação seja em outras horas. Então, nós estamos trabalhando com esses 50% para pivôs acima de 100 hectares, para ver como é que funciona a suplementação num pivô que é acima de 100 hectares, vai gastar mais horas para rodar durante a noite. Essa suplementação trabalha em dias nublados. Eu agora tive um período de chuva agora e a gente ficou aí dia e noite trabalhando com suplementação luminosa. Tem ausência de luz, a suplementação está trabalhando. Certo? Aqui é a soja no nosso inverno, com 0% de suplementação luminosa. Temos duas cultivares aqui, uma mais à esquerda e outra mais à direita, mas é possível observar como que a soja não se desenvolve bem nessa condição de inverno sem a suplementação luminosa. Por isso que não se produz soja nesse período, e é também um período de vazio sanitário. Nós conseguimos autorização para pesquisa, a gente pode ter soja no campo, mas isso ilustra como que a soja se desenvolve na condição de inverno. Agora, a mesma soja, mesma época de plantio, mesmo tratamento, porém com suplementação luminosa. Então, veja que o resultado é muito promissor, é o mesmo trato, são os mesmos materiais, à esquerda e à direita, e mostrando como essa tecnologia tem potencial para poder trazer as culturas fora de época para o seu patamar de produção na melhor época. Então, aqui ilustrando novamente, né, uma soja sem suplementação luminosa no inverno e com suplementação luminosa no nosso inverno. Aqui mostrando a cultura do sorgo, né, sem suplementação luminosa, mais ou menos aí 95 centímetros de altura, mesma época de avaliação. O sorgo com 50% de suplementação luminosa, que seria noite sim, noite não.
uma média um pouco maior, e já o sorgo com 100% de suplementação luminosa. Além dele ter perfilhado mais, ele ficou uma planta maior, cerca de 14 plantas por metro, enquanto que onde não houve a suplementação luminosa, esse número de perfilhos cai para 10 por metro. Além do que a planta fica com uma biomassa maior, né? Tem um volume maior por ficar mais alta. Aqui novamente, né, um sorgo a 100%. Ao fundo vocês veem o alho, que também recebe suplementação luminosa 100% todas as noites. Novamente, o sorgo com 100% de suplementação, muito perfilhado. Estou chamando a atenção para vocês nessa característica dessa imagem. Esses materiais aqui, esse sorgo, ele tem ele é da mesma variedade que o sorgo que recebe 50% de luz. O número de perfilhos dessa planta foi 30% superior a de 50%. Então, são plantas aqui com 7, 8 plantas por metro, e nós tivemos aí 20, 22, 23 caixas por metro. Esse é o material da Nortox, eles não nos falaram qual é a variedade, estão todos codificados, hoje mesmo eles estão colhendo. Para outra característica, esse sorgo já está com 14 de umidade. Olha as características da planta, olha a sanidade dessa planta. Eles estão fazendo essa colheita nesse momento. Eu pedi para que fizesse uma imagem lá em cima, para que passasse para vocês a mesma característica de sanidade e o sorgo com 14% de umidade nesses cachos. Aqui foi uma foto que eu esqueci que eu esqueci de levar a trema para o campo logo hoje cedo. Eu fui com o Gustavo fazer uma avaliação, mas esse daqui é outro material de sorgo com 100% de suplementação. Está com quantos dias já, Gustavo? Ele está com 80 dias. 80 dias está aí batendo próximo de 1,70 m. Então está um sorgo bastante alto, bastante desenvolvido, é uma cultura que tem respondido muito à suplementação luminosa. Esse daqui é o que a gente tem observado em resumo, né? Onde se diminui a suplementação luminosa, onde se aplica ela em noites alternadas, a sanidade da cultura diminui e a biomassa também diminui. A quantidade de grãos xoxos aumenta e no caso da suplementação luminosa todas as noites, além de maior sanidade, você tem uma maior produção de biomassa porque nem tantos grãos ficam xoxos. Então, isso já é resultado do nosso inverno agora, variando a suplementação luminosa, mostrando como que a aplicação dessa suplementação em todas as noites, no caso da cultura do sorgo, aumenta em muito a produtividade e a sanidade da cultura. No caso do sorgo, que houve suplementação luminosa todas as noites, houve uma redução da aplicação de insumos, cerca de 35%, tá? Sim. 35% a menos de aplicação de insumos na área com suplementação luminosa do sorgo todas as noites. Aqui mostrando o alho com 0% de suplementação, 50% de suplementação. Essas setas aí são para indicar que na época a gente estava avaliando a diferença de coloração entre a produção com fertilizantes minerais, seria a seta branca da esquerda, e a seta branca da direita é a produção de alho com organominerais, mostrando como os organominerais podem substituir a adubação exclusivamente mineral, não renovável, importada, em relação à cultura do alho. Além de uma coloração mais verde, mais vigorosa, ainda garantiu para nós uma produtividade superior. Esse é um alho com 100% de suplementação todas as noites, é uma cultura que tem respondido muito bem à suplementação luminosa, e a gente observou onde teve e onde não teve a suplementação luminosa, mais de 100% de produção de biomassa. O alho está passando pelo processo de cura, em breve a gente vai ter a classificação do tamanho de cabeça e a produção real comercial, mas a gente já observou aí, numa comparação bruta, onde houve a suplementação luminosa no alho, a produção tendeu a ser 100% maior. Não está sendo 0%, agora nós estamos mostrando. A biomassa. 0%? 0%, e agora nós vamos mostrar a diferença da biomassa de 50%. É uma rua mais cheia. E de 100%. Olha aí a diferença. Então, assim, essas características que nós estamos enxergando no alho, ocorreu na batata,
ocorreu no girassol, ocorreu no sorgo, ocorreu no trigo, Tomate rasteiro. tomate rasteiro para a indústria. Está ocorrendo no tabaco, que é uma cultura que eu nunca imaginei que ia trabalhar. Nós estamos aqui com o tabaco da Philips Morris. Está dando um excelente trabalho. É um material que tem respondido muito à luz. Então, essa biomassa ela é muito visível em todos os campos, com 100% de suplementação em relação aos outros trabalhos. Obrigado, Gustavo. Falando no tomate rasteiro, esse é um tomate rasteiro com 0% de suplementação luminosa, tomate indústria, que vai ser colhido para a produção de ketchup, extratos, molhos. E o outro tomate da próxima foto foi plantado na mesma época com o mesmo trato. Então, vocês observam como que a produtividade de biomassa, o fechamento da rua, ele é muito superior em relação a onde não há a suplementação luminosa. Então, é uma tecnologia que tem nos mostrado resultados muito promissores. Já temos aí uma boa bagagem tecnológica para aplicar esse projeto, tanto comercialmente quanto para pesquisas em universidades, instituições de fomento à pesquisa, porque a gente chegou na conclusão que tudo que foi estudado na agronomia até hoje tem que novamente ser reestudado em uma condição de suplementação luminosa. O sistema se torna muito mais biodinâmico, o volume de raízes é muito superior, isso injeta uma quantidade de carbono orgânico no solo muito grande, ativa a microbiota do solo, aumenta a eficiência do uso da água, reduz a aplicação de insumos agrotóxicos e não renováveis. Aqui mostrando no caso do trigo, né, com 100% de suplementação, onde a gente chegou a observar até 13 perfilhos por planta. Aqui o girassol com 50% de suplementação luminosa, respondeu muito bem, mas não respondeu tão bem quanto de 100%. A gente observou materiais com grandes dimensões. Eu calço 42, essa é a minha botina. Então, vocês podem ver o tamanho dessa folha na cultura do girassol. Então, foi uma cultura que respondeu também muito. Ela expressou isso em tamanho de folha e em tamanho de capulho. Olha o tamanho desse capítulo, olha a produção que isso vai dar. A gente tem observado isso em áreas com suplementação luminosa. E essa planta não foi escolhida a dedo, esse é o padrão médio da área. Aqui um outro aspecto, né, da suplementação luminosa, nem tudo são só coisas boas e positivas, mas eu peço a gentileza da atenção de vocês para observar as 3 próximas fotos, a condição das plantas infestantes, né? Plantas daninhas têm adorado muito o sistema de suplementação luminosa. Então, essa é uma área de cana que a gente tem em parceria com a STA. São vários materiais em diferentes espaçamentos de plantio para atender aí essas demandas dessa nova tecnologia. Mas, nesse caso específico, observa a quantidade de plantas infestantes. Essa é uma área normal, no inverno, que não recebe suplementação luminosa. Essa já é uma área com os mesmos materiais, os mesmos tratamentos, que já recebe suplementação luminosa noite sim, noite não. E esta é uma área de cana plantada na mesma época, com o mesmo tratamento e que recebe suplementação luminosa todas as noites. Então, as plantas infestantes, plantas daninhas, têm sido um dos desafios desse projeto, porque a suplementação luminosa é para a área, né? Então, não tem como a gente selecionar qual planta vai receber essa suplementação luminosa. É claro que a gente também não está levantando a bandeira de ter que se gastar mais com herbicidas, com glifosato, nada desse tipo. A ideia é que, num sistema de suplementação luminosa, o manejo das plantas infestantes não pode ser amador. O cara vai ter que ser muito profissional no posicionamento dos diferentes herbicidas para não ter que gastar mais e evitar as plantas infestantes competirem com a cultura. Então, a gente gostaria, né, de deixar essa ideia de que a suplementação luminosa hoje está presente no campo, comercialmente e em nível de pesquisa. É uma tecnologia que pode ser integrada à aplicação de água natural, que hoje já está lá. Basta fazer a instalação desse sistema nosso de suplementação luminosa e ter um bom acompanhamento, que os resultados serão promissores. Muito obrigado. Nós
Nós é que agradecemos ao Hernande e ao Gustavo pela brilhante palestra e por compartilhar com os engenheiros, agrônomos, com os produtores aqui de Brasília, dessa experiência, dessa pesquisa que foi muito bem exposta pela apresentação. Dando sequência, eu passo a palavra para a engenheira agrônoma Margiori, para que faça suas considerações e, se assim desejar, possa fazer algumas perguntas aos nossos palestrantes. Boa tarde. Está ouvindo? Está dando para ouvir? Ok, ouvindo bem. Eu fiz umas anotações aqui e, pelo que eu entendi, são para a experiência que vocês estão fazendo, esses experimentos são para grandes culturas, né? Então, assim, me corrija se eu estiver errada. Então, diretamente atrelado com a questão da irrigação, porque você aumenta a capacidade da planta de absorção de nutrientes, você melhora as condições de solo, da microbiota, então você estimula para que a planta absorva da melhor maneira essa quantidade de nutrientes, com todas aquelas consequências de redução de insumos, você tem a questão do tempo, que aumenta um pouco, mas em compensação tem essa redução desses insumos todos. Eu senti só, assim, uma sugestão de uma tabela ou demonstração de valores em relação a consumo de energia e a quantidade de insumos gastos para cada tipo de cultura que vocês avaliaram, do ponto de vista de agrotóxicos, de mão de obra, a questão da própria retirada dessas ervas daninhas no início da cultura, coisas nesse sentido, que eu acho que o produtor vai perguntar, né? O tempo que se gasta em horas, em minutos dessa iluminação, dia sim, dia não, ou 100%, coisas nesse sentido somente. Tá? E parabéns pela apresentação, é uma tecnologia inovadora mesmo, e que eu acredito que vai ter muito êxito na questão da produtividade. Sim. Obrigado, Marcelo. E a gente fica feliz pelo seu comentário, porque uma das nossas preocupações, eu como agricultor, eu sempre digo para os agricultores que vêm me visitar, que o que cabe no meu bolso tem que caber no bolso dele. Nós não só queremos atingir tetos produtivos, mas com rentabilidade. E com muito profissionalismo, porque a gente está envolvendo o mundo da pesquisa, e nós temos trabalhado muito em cima de análise. E as análises não são baratas, a gente tem buscado os melhores resultados perante as comparações antes do projeto e com o projeto agora existente em prática. E essas considerações de orçamento, de preços, elas vão variar sempre de agricultor para agricultor. Por exemplo, eu vou citar o pessoal que está trabalhando conosco hoje, a Philips More. Eles nos convidaram para fazer um trabalho com eles, né? E eles têm um solo muito diferente do nosso em termos de matéria orgânica, em CTC, e eles têm 18% de argila. Eles têm uma necessidade hídrica muito grande. Então, eu disse que o primeiro passo que nós tivemos que dar dentro da propriedade dele é começar a reestruturar um planejamento de solo, com mais matéria orgânica, com mais condições que a planta possa, não só a planta, mas como o solo também, está criando um espaçamento de irrigação, de dias de espaçamento, para que a gente evite até a probabilidade de aumentos de fungo, né? Então, assim, a gente sempre conversa muito tecnicamente, nós temos vários doutores em solo que estão nos acompanhando, essas análises passam na mão de 3 doutores antes de chegar para o agricultor, para a gente sentar, fazer uma recomendação, a gente pede que a equipe técnica deles esteja sempre em contato, discutido um planejamento de 3 anos no mínimo, porque cada verão tem a sua história, cada inverno tem a sua história. No meu verão passado, dezembro, janeiro, eu tive 1.000 milímetros de chuva em 60 dias. E acabou interferindo. E tirar a água do solo não é fácil. Então, um solo com uma condição muito boa, a gente consegue amenizar problemas como esse. Mas nem todos os solos, nem todos os agricultores, eu digo que conceitos mudam de cerca para cerca. Cada agricultor tem um manejo.
Mas a gente se preocupa muito com isso, porque não adianta a gente enfeitar, colocar luz de noite para ficar lindo, maravilhoso, mas tem que ter rentabilidade. Complementando o que a profissional Marjorie falou, né, a respeito do tamanho da área, hoje a gente está numa escala comercial maior, pivô, grandes culturas de grãos, porque foi nesse cenário que surgiu a tecnologia. Contudo, a gente tem projetos para pitaia, para uva, para pera, para maçã, manga, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Petrolina, no Vale do São Francisco, com pequenos agricultores e em condições de suplementação luminosa estática. Ela vai ficar posicionada estática, vai ter articulação, mas ela não vai necessitar do pivô. O pivô, no nosso caso, ele serviu como suporte. Só que não é porque ela vai estar estática ali que ela vai ficar ligada a noite inteira. A gente tem percebido que pelo movimento circular do pivô, ele passar iluminando somente certos trechos por noite, basta você fazer esse estímulo, liga uma certa hora, desliga, e já vai ter o mesmo efeito que a gente tem observado em grandes culturas, em grandes áreas. Então, a tecnologia que nesse momento surgiu nesse cenário, mas a FIANIRE já tem contatos, propostas e projetos com pequenos produtores, principalmente fruticultura, independente de ter acesso à água ou não, porque a gente vai montar esse projeto para sequeiro, independente de ter pivô ou não, porque a gente consegue posicionar ele estaticamente. Com relação ao custo, é um pouco difícil a gente falar de custo, porque cada cultura tem o seu custo. Como cada cultura tem um valor envolvido com outros insumos que são aplicados, o valor da luz pode diluir ou pode se concentrar. E há também uma mudança com relação ao módulo luminoso que a gente vai utilizar. Como a gente tem vários protótipos ainda em teste, apesar de ter um que a gente acredita que é o comercial, cada um deles tem um consumo. Mas só a título de referência para vocês, considerando a produtividade de 18 sacas por hectare, de 118 sacas por hectare que a gente observou com a soja, o custo ficou entre 3% e 5%, né, Gustavo? Entre 3% e 5% do consumo de energia, né, de tudo, foi o valor em cima da produção, pensando aí em 118 sacas. Então, você tem 75 sacas de produção, a um custo de 40 sacas em média, e você passa para ser de 18, mas tem que gastar aí esses 3% a 5% com consumo de energia. Daria mais ou menos 6 sacas. Mas, assim, esse número pode ser menor para outras culturas, conforme for o modelo de suplementação luminosa e o regime de aplicação dessa luz. Baseado nessa fomentação de consumo de energia, Marcelo, nós temos grandes empresas e várias empresas no segmento da fomentação da energia sustentável, tá? Nós temos várias empresas, não só na produção da energia sustentável, mas também como empresas ligadas à placa fotovoltaica. Semana que vem nós vamos receber a visita da Itaipu. A Itaipu ela tem um segmento de desenvolvimento de pesquisa onde todo o oeste do sul do país ela tem recursos para envolver empresas, startups de tecnologia de primeira ponta. Então, nós fomos convidados para ir lá fazer essa apresentação em Foz do Iguaçu, mas essa apresentação já foi feita na mesma condição que nós estamos fazendo hoje. Eles estão vindo conhecer o projeto e eles vão segmentar esse projeto em várias cooperativas do oeste e do sul do país, se envolve não só o sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul do Mato Grosso, tá? Não só com universidades, mas com cooperativas também envolvidas nessa pesquisa. Do pequeno para o grande. Do pequeno para o grande e para o médio produtor. Porém, sempre a gente comenta quanto que se gasta de watts por hectare. E isso varia muito de região para região, de agricultor para agricultor, por causa das estruturas que eles têm, de temperatura, altitude, precipitação, solo e tecnologia envolvida. Mas é uma média de 700 a 1.000 watts por hectare. Hoje, eu tenho 4 milhões de hectares cadastrados querendo o projeto. Se isso acontecer, a energia que nós temos hoje não é suficiente. Por isso que nós estamos envolvendo grandes empresas no segmento de produção sustentável de energia, para que essa demanda esteja a mercado, no mercado livre, para que ele possa adquirir e
e fornecer essa tecnologia. Porém, nós sabemos, e eu tenho referência aqui, fez os levantamentos de estudo, que a maioria das concessionárias que existe no Brasil hoje não nos garante uma qualidade de fornecimento e estabilidade de energia. Nos períodos de pico, nos períodos de fornecimento de irrigação, há um fornecimento muito debilitado da parte da concessionária e isso faz com que oscilações existam no campo. Essa oscilação é um crime para o LED, para a tecnologia nossa. Então, assim, uma das questões que nós estamos batendo muito, conversando com o pessoal da produção de energia, como é que nós vamos levar energia para tantos agricultores, sabendo que as concessionárias hoje têm debilitação desse fornecimento. Isso, para mim, é um outro desafio. Nós estamos trabalhando com todos os segmentos, tem empresas esparramadas no Brasil, não só com energia, mas com produção de placa fotovoltaica, mas também nós estamos em contato com empresas que estão produzindo baterias à base de sódio, que estão sendo estudadas, para que a gente possa ter essa bateria para fazer o armazenamento desse consumo nosso durante a noite. A Itaipu é uma dessas empresas que está nessa pesquisa. Então, nós estamos criando um movimento dentro e fora do projeto TENIL para que a sustentabilidade seja geral. Quando a gente começa a falar do projeto, ele tem vários segmentos. Nós tivemos empresas aqui ligadas a John Deere, a Case e a New Holland, porque as espessuras das hastes dos nossos materiais com suplementação, no caso da soja, chegou a 4, o caule ali chegou a 4 centímetros de espessura. Quando você fala uma planta, é uma coisa, mas quando você fala em 300, 400 mil plantas, as máquinas existentes hoje, ela não tem essa condição. Então, assim, a gente brinca com a engenharia. O meu problema é tentar aumentar a produção. O seu problema é tentar recolher isso aí. Isso não é problema, é meu. Você se vira, dá seus pulos aí, porque já é outro segmento. Então, assim, nós estamos envolvendo todo o elo envolvido do agronegócio. Então, assim, se a gente fosse conversar aqui, a gente ia falar de todas as empresas, segmento de remineralizadores. Cada região tem um tipo de solo, tem um tipo de rocha, e essas rochas, muitas enriquecidas, outras não. Então, assim, o segmento do orgânico mineral, quer dizer, nós vamos ter que atuar constantemente com várias empresas de diversos estados. Obrigado, Gustavo e Hernani. Nós agora, antes de passar a palavra para o Fernando, presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária do Distrito Federal, eu gostaria de ler aqui uma mensagem do Rodrigo Negrão de Almeida, que diz o seguinte: obrigado e parabéns pelo ineditismo e inovação. Fantástico. Dando sequência, também registramos aqui professores e alguns alunos da Faculdade de Engenharia Agronômica aqui da UPES, de Brasília. Obrigado, professor Álvaro, por ter trazido alguns alunos aqui no nosso evento. E parabéns. Dando sequência, eu passo ao nosso presidente da FAP-DF, o Fernando César Ribeiro, para suas considerações e, se assim desejar, fazer os questionamentos, aproveitar os nossos palestrantes aí para suas dúvidas. E com a palavra, Fernando, por favor. Obrigado, Gilberto. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu participo dessa palestra. Quero parabenizar toda a equipe do CREA, a pessoa do presidente, Pedro, e a Fátima Cor, no sentido de nos trazer cada vez mais informações pertinentes aos nossos negócios. Primeiramente, eu sou engenheiro eletricista e sou produtor de coração, quer dizer, sou há bastante tempo, hoje sou presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. Os nossos palestrantes, eu acho que trazem aí um tema bem inovador. Tudo que é inovador, a gente não consegue ainda medir com todas as precisões adequadas. Eu acho que o trabalho que eles estão fazendo é fantástico, de tentar trazer os maiores índices
de dados possíveis para que a gente possa levar essa tecnologia ao campo, né? Eu sempre falo que Brasília tem todas as condições, nesse nosso quadrilátero, a gente não tem condições mais de aumentar a área de produção, mas ao contrário, a gente tem que trazer tecnologia e para que a produtividade cada vez aumente mais, né? A gente está na tecnologia 4.0 e esse é um exemplo clássico para trazer para Brasília, né? São pequenos produtores, que tem uma tecnologia já avançada, as maiores produtividades, nós estamos aqui no Distrito Federal e no entorno, e essa tecnologia vem, eu acho que, acrescentar coisas que a gente imaginava que não poderia mais existir. A gente sabe que existe a luminosidade para indoor, a gente sabe que existe para produção de frango, de suínos, de vacas, a gente sabe que tudo isso, mas outdoor, a agricultura é alguma coisa bem inovadora. Acho que é das primeiras vezes que eu vi. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos aí no sentido, sempre no sentido de aumentar a produtividade. Eu acho que tanto o Gustavo quanto o Hernando estão de parabéns para tentar ser inovador nesse segmento, brigar com grandes empresas que estão aí. Eu acho que é fantástico. Essa tecnologia, pelo que eu vi, veio para ficar. Realmente a gente só precisa verificar, como toda tecnologia é cara no início, mas pelos números que ele está fazendo, que ele está pontuando aí, eu acho que é bem veio para ficar, é promissor, no sentido de tentar dar mais produtividade ao produtor. Nesse sentido, eu vejo que ele está mexendo com várias áreas da engenharia, né? A engenharia agronômica, no sentido, da engenharia elétrica, para tentar levar ao produtor uma qualidade de energia elétrica suficiente, sustentabilidade, principalmente nos painéis solares, tendo a dificuldade que eu acho que esse aí, o armazenamento dessa energia feita através dos painéis fotovoltaicos para ser utilizado à noite, mas você utilizando o crédito e débito, talvez consiga fazer isso com facilidade, mas os valores pagos ainda por incentivo do governo na utilização da irrigação noturna, que também está sendo utilizado, pelo que eu vejo nos pivôs, essa energia mais barata, a gente ainda tem que criar talvez um mecanismo para que seja mais barata, né? Nesse sentido, principalmente com a parceria que você está falando com a Itaipu, quais seriam as condições? Você acha que tem bastante mapeado isso, que são os custos de energia por hectare? Vocês já têm mais ou menos sabendo quais são os painéis que serão utilizados? Vocês já sabem mais ou menos qual é o comprimento de ondas de cada painel desse para ser utilizado em determinadas várias culturas? Acho que vocês estão avançando bastante nisso. Mas nesse conjunto deles, qual é o gargalo que vocês acham que é mais crucial para ser vencido nesse momento? Olha, eu acredito hoje que, dependendo aí de todas as situações, eu como agricultor, é o convencimento da tecnologia sendo bem aplicada. Eu tenho receio que uma tecnologia dessa, ela possa ser mal direcionada pelas pessoas que não têm muita vocação da paciência, né, da mansidão. Eu estou sabendo que já tem alguns agricultores fazendo alguns trabalhos aleatoriamente, e o meu receio é como eles vão fazer isso com um nível de pouco profissionalismo e, de repente, queimar essa estrutura. Então, assim, eu sempre digo, foi uma das exigências da Itaipu vir aqui, porque eu não faço projetos sem os agricultores visitarem a propriedade. Eu não faço contratos de longe sem que eles venham conhecer e ter a consciência da importância de levar essa tecnologia para a sua casa. Por isso, a gente sempre começa o projeto com áreas pequenas, para que ele possa aprender a desenvolver essa tecnologia, junto com a sua equipe técnica, junto com o assessoramento técnico da PNL e com as inovações que estão vindo. Nós já temos 2 inovações para o ano que vem já. Uma delas é a dimerização dessa qualidade de luz nesse sistema, né? Então, assim, a implantação e como provar aí, de repente, Fernando, na sua propriedade, como é que nós vamos desenvolver isso junto? Porque a logística dessa situação é muito complexa, né? Nós estamos falando de milhares de hectares.
E esses milhares de hectares são confrontados cada vez com mais cercas, mais agricultores. Como eu vou estar na sua propriedade, daqui a 100 quilômetros eu tenho que andar para uma outra propriedade que tem uma característica completamente diferente da sua, e fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência. Alguns estados do Brasil, que tem mais suplementação luminosa durante os dias normais, ela vai ter mais facilidade a esse acesso à tecnologia e vai ter um custo muito mais em conta, mais barato. Então, quando eu vejo que eu tenho que ir para o Rio Grande do Sul, naquele clima extremo, frio, de pouca luminosidade, e fazer dar certo esse projeto, isso para mim vai ser um dos maiores desafios de todos os projetos. Porque quando a gente envolve grandes empresas, a gente envolve muito talento humano, muito intelectual. Então, eu acredito que com essa unificação de ideias, de apoios científicos, acadêmicos, até essa cadeia que você falou, que é o incentivo do governo, poder criar linhas de crédito, para a gente ter toda essa tecnologia do campo, também é um dos gargalos que a gente tem que trabalhar. E também criar uma linha comercial do que nós estamos produzindo de melhor. Porque em cima do que nós estamos produzindo, nós temos percebido aqui que o teor de óleo, proteína, amido tem acrescido dentro da produção. Como é que nós vamos criar também esse nicho de mercado para poder ter agregação de valor de resultado em cima desse projeto nosso? Mas o desafio é como convencer e levar a oportunidade para o agricultor passar 3 anos com nós trabalhar. Porque cada um tem um conceito, cada um tem uma história, cada um tem uma criação. Então, acho que o mais difícil de mim, como agricultor, levar para você provar isso, porque muito agricultor é Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, esse, para mim, eu acho que vai ser o maior desafio de todos. Complementando aí a opinião do Gustavo, né, eu acho que, na minha visão como pesquisador, a questão de posicionar essa tecnologia nas propriedades talvez vai ser um desafio, um gargalo, mas muito ali no início. Uma vez que se definiu como fazer a logística para uma região, é exponencializar esse trabalho e esse resultado para as outras áreas. Eu, na minha condição, eu vejo que o maior gargalo, talvez resumo tudo que o Gustavo falou, ele fica na pesquisa. Porque aquilo que eu sei que funcionou para mim, tanto de manejo da luz, quanto nutricional, quanto das condições edafoclimáticas, eu não tenho garantia de que vai funcionar numa outra região de forma que eu possa vender um pacote tecnológico único. Isso não vai existir para a suplementação luminosa. O que funcionar para nós aqui na nossa região e na nossa macro-região, talvez vai ter que ter pequenos ajustes para vocês aí no Distrito Federal. Então, o que eu vejo que é o gargalo, no nosso caso, é chegar com a tecnologia aí pronta. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que pôr um polo de pesquisa aí na cooperativa de vocês, na instituição de vocês que reúne os produtores. A gente faz um teste para as condições de vocês com o melhor resultado nosso. E partindo de lá, a gente faz a calibração do sistema para a região. Então, eu acho que hoje o gargalo mais imediato para a gente ter certeza que funciona em todos os lugares é testar em todos os lugares. E esse tem sido um entrave, porque testar em diferentes lugares envolve diferentes pessoas, como o Gustavo falou, envolve muito financiamento, a gente precisa de um aporte de capital para poder fazer esses testes em diferentes regiões com muitas culturas, mas são todos desafios que a gente sabe a solução. Não é nem um gargalo, tipo, chegamos aqui, poxa, paramos, não tem mais tecnologia, não tem mais o que fazer, o limite é esse. Não, a gente não tem esse limite. O limite que a gente tem hoje, no caso, é de infraestrutura para poder projetar essa pesquisa em diferentes regiões. Não é um limite, tipo, paramos em um ponto porque não tem mais o que fazer ou não tem tecnologia. É um gargalo simplesmente, nesse momento, monetário. Se nós tivéssemos mais aporte ou mais apoio de instituições de pesquisa, nós conseguiríamos projetar isso para diferentes regiões e ter resultados muito mais rápidos. Em poucas safras, a gente saberia o que funciona bem em Luiz Eduardo Magalhães, o que funciona bem em Sinop, em Bagé, lá em Araxá. Então, se a gente tivesse condições de fazer polos de pesquisa dessa suplementação luminosa em diferentes regiões, não existiriam gargalos, existiriam soluções. É assim que eu penso, Fernando. Eu acho que hoje o que
que é o nosso limitante, é a gente ainda não ter condição de testar o que a gente já sabe que funciona para nós, aí para vocês. Obrigado ao Gustavo e ao Hernani. Nós temos aqui uma pergunta feita pelo chat e temos também 2 comentários que eu vou ler rapidamente. Pelo pioneirismo, é do Diogo Mota Ferreira, pelo pioneirismo, inovação e, sobretudo, discernimento em buscar, através de pesquisas, a viabilidade para a cultura e, mais ainda, envolver todos os elos da cadeia de produção, percepções de profissionais focados em propósito muito claro, em aumentar verticalmente a produção brasileira. Parabéns. Obrigado. Também temos aqui do engenheiro agrônomo Robson Figueiredo. Parabéns aos palestrantes Gustavo e Hernani, parabéns à iniciativa do CREA-DF. Inovação de baixo impacto é sempre bem-vinda. E temos aqui a pergunta também do Sérgio Santos Gonçalves. Ele pergunta o seguinte: existe alguma cultura onde essa tecnologia é contraindicada? Ou se pode ser aplicada em qualquer cultura? Eu tive a oportunidade de dizer que nós acreditamos hoje, nós podemos falar que a suplementação ela não tem contraindicação. O que ela precisa é seguir procedimentos técnicos para cada cultura existente em cada estado desse Brasil. Tanto é que esse projeto ele já está rompendo barreiras. Nós temos empresas dentro dos Estados Unidos, dentro do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, procurando essa estrutura para que fosse desenvolvido em outros segmentos. E também tivemos o convite da Ambev para tentar desenvolver o lúpulo, né, dentro da nossa região e junto com a pesquisa com ele. Então, assim, todo o segmento de agricultores que tem nos procurado, como morango, tomate, seja a cultura que for, tudo que nós vemos, todas as plantas precisam de fotossíntese. Então, a suplementação vai ter um momento adequado e certo para cada cultura ser instalada. Obrigado. Eu estou vendo aqui, não temos mais perguntas. Eu gostaria de passar primeiro aos debatedores para suas considerações finais e, após os debatedores, aos palestrantes. E, por fim, eu vou dar alguns avisos e alguns recados sobre o programa Aprimora Mais e, finalmente, após, ao presidente Pedro, presidente em exercício do CREA-DF, Pedro Assad, para fazer o encerramento. Então, eu passo a palavra na ordem para a nossa engenheira Marjorie. Primeiro, eu não parabenizei antes, foi falta de educação e falta de habilidade. Eu sou muito objetiva, então eu vou parabenizar vocês pela realização do evento, ao CREA, na figura do seu Gilberto Campos e do Pedro Assad. E Gustavo e Hernani, parabéns pela explanação. Eu acho que é uma tecnologia inovadora, como foi dito, né, pelo seu Fernando, que envolve várias engenharias. Eu acho que tem vários gargalos, várias dificuldades. Eu acho que é uma coisa inovadora. E o nosso país, por ser um país que tem essa vocação agrícola, eu acho que vocês têm todo um caminho aí para ser trilhado com bastante êxito. E parabéns. E é isso, as considerações que eu tenho a fazer e desejando muito sucesso nessa caminhada de vocês. Obrigado. O CREA-DF que agradece a sua participação. E agora vamos passar a palavra para o Fernando, para as suas considerações, Fernando, por favor. Como instrumento para o produtor rural incrementar cada vez mais as nossas produções. A gente vê que é um dos únicos países que ainda tem condições de incrementar a produção
não conseguindo, não desmatando nenhum palmo de terra a mais, é o Brasil. Nós temos condições de alimentar esse mundo. Hoje já alimentamos quase 2 bilhões de pessoas das nossas terras. Nós temos cada vez mais incrementando a produtividade, mostrando que para o país e para o mundo que é possível produzir com sustentabilidade, atendendo à legislação em vigor, tanto ambiental quanto as outras legislações. E, mais uma vez, parabéns, sucesso no empreendimento de vocês. Contem aqui com a federação, vamos fazer o possível para a gente tentar trazer um protótipo desse aqui para Brasília, para ser exemplo aqui para o Centro-Oeste também. Parabéns. E, Gilberto, obrigado pela lembrança de me convidar para participar do evento. Vocês estão de parabéns todos. Um abraço. Obrigado, Fernando. A gente aguarda um contato de você. A gente tem, sim, intenção de ter diferentes polos em diferentes regiões. Entre em contato com a gente, que eu mais o Gustavo estuda a possibilidade de colocar um projeto aí. O Gustavo só teve que atender um problema aqui na fazenda, mas já está voltando já. Fernando, nós, o CREA-DF, é que agradece, né, a sua participação e contamos com você, inclusive nas próximas parcerias aí do Aprimora Mais. E antes de passar o presidente Pedro para fazer aí o encerramento, eu gostaria de passar para os palestrantes, né, fazer essas considerações finais. Hernani, você quer esperar o Gustavo, Hernani? Enquanto isso, vou dar alguns recados aqui, então. Eu gostaria de dizer que agora, na próxima quinta-feira, nós teremos as eleições do sistema Confecre. Então, não haverá o Aprimora Mais na próxima quinta-feira, que é dia 1º de outubro, em virtude das eleições. Mas estaremos já na quinta-feira, dia 8, já no dia 8 de outubro, junto com a Câmara de Engenharia Elétrica, e aí com a palestra A Nova NBR 5419 de 2015 e sua abrangência quanto ao conhecimento das ciências elétricas, com o nosso engenheiro eletricista e conselheiro, o conselheiro Ávila, então no dia 8. E também eu recebi ontem uma grata notícia que nós tivemos a confirmação para o dia 15 de outubro, aproveitando que no dia 12 é o dia do engenheiro agrônomo, né? Nós tivemos a confirmação de um convite que havíamos feito ao engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, que é o coordenador da FGV Agro, que nos brindará com uma palestra sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro. Ministro Roberto Rodrigues, falando sobre o agronegócio. Eu gostaria também de solicitar aos senhores que, nesse momento, pudessem abrir as câmeras, os vídeos de seus computadores, para que a nossa coordenadora de comunicação social, a Gisele, que está junto conosco na reunião, possa fazer aí os registros das fotos das participações de todos. Gostaria também de agradecer à equipe toda que participa, aos palestrantes, mas ao pessoal que está aqui junto conosco na retaguarda, o nosso Luiz Marcelo, Letícia, Denise, o Cássio, e ao presidente Pedro Assad, que nos proporciona aí a realização desses eventos, aí sempre prestigiando os eventos do Aprimora Mais. Então, na sequência, agora eu passo para as considerações finais aos nossos ilustres palestrantes. Primeiro, agradecer ao CREA, né, Distrito Federal, tem sempre promovido eventos de participação que nos permite aí estar divulgando o que a gente tem observado a campo, o mais inovador, e trazer oportunidades e opções para a agricultura, que hoje não está precisando de abrir mais áreas, ela está precisando de produzir mais nas áreas que tem.
Então, muito obrigado pela oportunidade de nos permitir que exponhamos o projeto, que está em franca expansão, pronto para atingir o mercado e trazer benefícios para a agricultura nacional. Agradecer ao Gilberto, ao Fernando, a todos que puderam participar com nós, a professora Marjorie, então todo mundo que teve, o Pedro, que conversou, muito obrigado. E estamos sempre à disposição, qualquer dúvida é fácil nos encontrar nos canais virtuais aí, e ficamos à disposição. Muito obrigado a todos que puderam participar. Também agradeço, estou muito feliz de ter recebido a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado ao presidente do CREA, do Distrito Federal, Pedro Assad, aos demais colegas presentes, que disponibilizaram o seu tempo, né, para ver um pouco da nossa tecnologia. Eu sempre digo em todas as minhas visitas que é muito gostoso esse bate-papo, mas o interessante é lá em cima. Então, assim, no momento oportuno, eu gostaria que vocês um dia estivessem aqui para acompanhar o nosso projeto lá em cima, para ver isso de perto, ver os resultados que nós estamos tendo em campo, são fantásticos, e são coisas assim que vêm nos assustando assim pelos resultados positivos que têm saído assim, erros existem, né? E são esses erros que têm nos feito buscar novos desafios, né? Tentar acertar, criar esse modelo de negócio aí que abrange todo o agronegócio brasileiro, né? Não só uma cadeia produtiva, mas são várias cadeias, as indústrias, né? O mercado de logística, né? O mercado de armazéns, de transportes, seja ele qual for, né? E se esses 57% que nós obtivemos hoje, se fosse a nível nacional, eu não sei como é que a gente ia conseguir tanto transporte, carro, armazém e os portos, né? Então, a gente acredita que no futuro próximo, o governo também e outras instituições possam estar vendo como é que nós vamos fazer para tirar tanta produção de dentro da porteira para fora. Então, eu fico feliz com todos, muito obrigado de coração mesmo, agradeço a todos de coração e peço desculpas se a gente não conseguiu trazer todas as respostas, porque as respostas nós temos encontrado no campo. E eu tenho por hábito, de frequência, toda vez que eu recebo visita, chamar algumas pessoas ao vivo para que vejam a imagem do pivô à noite. Então, assim, todas as pessoas que quiserem compartilhar dessa imagem, né, que o nosso trabalho começa realmente depois que a luz acende. Então, a partir das 18 horas, nós estamos em campo até as 10 da noite. E eu já tive a oportunidade de chamar o Gustavo, que está aí com a gente hoje, para ver as imagens. Então, todas as pessoas que estiverem interessadas em ver as imagens, nós estamos sempre à noite no campo. Será um prazer ter vocês conosco lá. Eu não sei como é que eu vou conseguir o telefone de todo mundo, mas o meu telefone vai estar aí para vocês poder visualizar isso à noite no campo. Até às 10 da noite nós estamos brincando lá de trabalho. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado, Hernani. E nós também temos que fazer um agradecimento especial aqui à engenheira Clarissa, nossa gerente de fiscalização, que proporcionou, juntamente com o seu marido, o engenheiro também agrônomo, engenheiro agrônomo Gustavo, essa aproximação e a sugestão desse tema que a Câmara de Agronomia abraçou imediatamente o tema e abraçou o projeto de fazermos essa palestra hoje. E, para finalizar, gostaria de passar a palavra ao nosso presidente em exercício, engenheiro Pedro Assad. Por favor, Pedro. Obrigado, Gilberto. Eu ia fazer duas perguntas, mas a Major já fez na minha frente e você depois, Hernani ou Gustavo, completou. Energia sustentável. A Major perguntou de custo, que todo produtor quer saber de custo, quanto ia ser, ela entrou e fez a pergunta. E a energia sustentável, que a gente sabe que hoje a tecnologia para qualquer tipo que venha onerar custo ao produtor, eles vão ficar com o pé atrás, não, apesar de você ter a rentabilidade, mas eles veem também o aumento do custo, o aumento de que vai colocar no bolso dele, o que vai entrar, qual vai ser o gasto, não é? Então o produtor ele tem essa coisa. Alguns eles querem colher, mas não querem gastar.
então não colhem o que é necessário à época. A gente sabe muito bem, vocês sabem mais do que o engenheiro civil aqui, porque não é da minha área, sabe muito mais do que a engenharia. Agora, trabalhar na sustentabilidade, na energia solar, na energia eólica, para que o sistema venha baixar os custos da energia convencional, hoje vai ser um custo mais alto. A gente sabe, o Fernando está aí também, que pode colocar aí para a gente, o custo vai ser, inicial é maior, mas o que ele vai ganhar na frente com o benefício é muito menor. Então, parabéns pela iniciativa, é um projeto inovador que qualquer aumento de produtividade, a engenharia agradece, porque somos nós que estamos à frente, né? Então a engenharia agradece e o CREA está à disposição para todo e qualquer tipo, qualquer um de vocês participantes, todo e qualquer tipo de inovação que queiram trazer para a gente, para apresentar, nós estamos aqui de braços abertos para poder colaborar e divulgar para vocês as inovações que venham ocorrer nesse país. Nós ficamos muito contentes, eu tenho um irmão que é engenheiro agrônomo e eu, com certeza, ele também tem os pontinhos dele lá, ele e minha cunhada, todos dois, eles trabalham nessa área, um com satélite e outro com solo. Então, eles vêm muito nessa área. Então, parabéns a vocês, sucesso e que essa tecnologia rode o Brasil todo aí, com que vocês consigam levar essa tecnologia e consigam, o que eu coloco, consigam também incentivo. O importante é o incentivo, mostrar que é incentivo para mostrar que com incentivo, se der incentivo a vocês, vocês vão aumentar em 50%, como foi colocado aí, a maioria dos produtos nesse país. Parabéns, sucesso, muito obrigado aos participantes, Fernando, Majore, Hernani e Gustavo. Obrigado a toda a equipe do CREA pela participação. Obrigado a todos. Com as palavras finais aí do presidente Pedro Assad, nós damos por encerrado o evento. Uma boa tarde a